Então, Fernando, obrigado. Bem-vindo ao Voga Talks, né? A ideia aqui é que a gente conheça um pouquinho mais da sua história, da história da sua empresa. Nós não temos pretensão de ser um podcast, a gente gosta de sair um pouquinho da casinha. A ideia é conhecer empresários de sucesso, bons modelos de negócio, onde a gente possa bater um bate-papo descontraído aqui e fornecer para o pessoal que está assistindo a gente justamente essas informações novas, conhecer um pouquinho de grandes empresários, grandes empresas, grandes negócios, tá bom? Primeiramente, conte um pouquinho de você, da história da Housing, tá? Tá certo. Primeiro, obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui no Voga Talks, apresentar um pouco da minha história pessoal em paralelo com a história da nossa empresa, o Grupo Housing. Começando aí de onde partimos, nós somos uma empresa mineira de Belo Horizonte, da capital. Nós iniciamos nossa atividade há 12 anos atrás, começamos sem nenhum recurso financeiro expressivo e também sem nenhum apoio familiar, nenhuma herança de empresas. Foi um grupo que começou realmente do zero. Nós iniciamos com a construção de um prédio residencial na capital, focado para o mercado de alto luxo, né, de média renda. Isso faz quantos anos atrás mesmo? 12 anos atrás. 12 anos, 12 há um bom anos tempo. atrás. 12 anos atrás. A motivação inicial, eu Estava trabalhava... naquele período um pouco pós ali, 2008, 2009, a indústria Exatamente. civil retomando, né? 2010, a gente estava entrando em 2010, a construção civil estava no momento bom. Uhum. Inclusive foi um dos motivos aí cruciais também para o sucesso desde o início. Legal. Porque como a empresa começou sem recurso, sem capital inicial para poder investir, e o mercado imobiliário é um mercado que exige recurso, exige investimento de montante alto. Então, o fato do mercado estar no momento muito positivo foi fundamental para que a gente conseguisse iniciar a empresa. Legal. Nós iniciamos com a construção de um primeiro prédio, num terreno no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte, que é um bairro bacana de BH. E o que viabilizou o início desse empreendimento foi um programa de financiamento da Caixa Econômica Federal, que ele era muito utilizado para baixa renda, porém a gente usou desse recurso, vamos falar desse recurso acessível do governo, em outro segmento. Okay? Não existia uma restrição por parte da Caixa Econômica em ser voltado para o segmento de baixa renda. Era apenas um recurso onde a Caixa ela tinha a intenção, o objetivo de fomentar a construção civil. Legal. Então, o que era o que é, porque ainda existe esse sistema de financiamento da Caixa Econômica. Chama Programa de Financiamento Imóvel na Planta. É um nome simplório, mas ele é muito diferente dos outros. Por quê? O banco, a Caixa, ele empresta o recurso para o cliente final, para o comprador que vai ser o usuário do apartamento, o proprietário do apartamento, sem que exista garantia real. Então, não existe o imóvel para ser alienado. Ainda está na planta, o empreendimento ainda em fase inicial, construção ali. Que é justamente o que viabilizou nós, uma construtora em fase inicial, a poder empreender. E nesse primeiro projeto de vocês idealizaram toda a parte do projeto, venda, incorporação, construção, ou entraram apenas como construtora? Como é que foi? Nós começamos como incorporador, ou seja, como empreendedor, falando de uma maneira mais simplória. Então, nós viabilizamos o terreno em formato de permuta, ou seja, sem colocar recurso também. Fizemos a contratação do projeto arquitetônico, definimos o conceito e lançamos as unidades à venda antes da demolição do imóvel. E uma vez lançado o prédio, o empreendimento, nós conseguimos em 3 meses, sem ter um nome de credibilidade. Na verdade, a credibilidade era zero, porque não existia o nome. Estava construindo ainda, Estava né? construindo o nome. A credibilidade era das nossas pessoas, o que já diz muito respeito. Você já começa dessa forma, com uma boa credibilidade rápido, quer dizer que já vem de uma história ali pessoal muito forte, né? Sim, com certeza. A credibilidade a gente vai criando ao longo da carreira, e essas pessoas que a gente vai cultivando as amizades foram fundamentais para que o primeiro empreendimento desse certo. Então, a nossa estratégia de vendas foi muito agressiva. Existia uma crença no mercado que se você colocasse um empreendimento, os apartamentos para vender em diversas imobiliárias,
isso queimava o imóvel, porque você teria várias pessoas vendendo o mesmo produto. Uhum. E a gente pensou o contrário. E ficava a briga de corretores também, de vai. Exatamente. E, além disso, também existia uma outra crença que a Caixa Econômica Federal não poderia ser associada a um empreendimento de média e alta renda. Ela levava a imagem do empreendimento para um segmento popular. Uhum. E nós enfrentamos essas duas crenças aí, fazendo o contrário, fazendo com a Caixa, pegando o outro lado da Caixa, que é o lado da credibilidade do banco, para garantir que o imóvel seja entregue, já que como nós não tínhamos credibilidade do ponto de vista financeiro e empresarial, nós usamos a credibilidade do banco para garantir que o imóvel na planta seria entregue. E aí foi um sucesso de venda. Mais de 500 corretores vendendo um apartamento, telefone tocante de 10 minutos, vendemos tudo em 3 meses. Que fera. E foi o início da empresa. E Fernando, vocês mantiveram esse core business, né? Ou seja, vocês começaram como, né, empreendedores, incorporadores, e vocês mantêm isso até hoje, ou vocês mudaram o modelo de negócio de vocês? Como é que está a Housing posicionada depois desses 12 anos já de mercado, né? A história é bem interessante, bem fora do comum. Nós mudamos totalmente de core business no meio do primeiro empreendimento. Após tudo vendido, o empreendimento foi um sucesso. No meio do empreendimento, a gente estava construindo um prédio só. Aquilo era muito pouco do ponto de vista de operação de construção civil. Um prédio é um prédio, era um prédio de 10 apartamentos, não era nada significativo. Então, para poder buscar um crescimento mais rápido da empresa, a gente abriu para o segmento de prestação de serviço de construção, já logo na metade do primeiro empreendimento, o que é uma outra coisa totalmente diferente. São duas empresas distintas. Outros empreendedores procurando vocês para executar a obra dos projetos, né, de que estava fazendo. Não só isso, como prestação de serviço também para empresas que queriam construir escritórios, que queriam construir clínicas, e para pessoas físicas também, que queriam construir sua casa e etc. Então, no início, a nossa política foi uma política de abrir diversas frentes dentro da construção civil, tanto como incorporação, mas principalmente com prestação de serviço. Por quê? O ciclo da incorporação imobiliária era um ciclo longo. Captação de um terreno, negociação, compra, aprovação de projeto em prefeitura, venda de unidades na planta, isso é muito longo. Então, se você for esperar esse ciclo para uma empresa embrionária crescer, você vai demorar muito tempo. E a nossa ansiedade desde sempre foi de querer buscar um crescimento rápido. Então, a forma mais viável, pelos recursos que nós tínhamos, era a prestação de serviço. A história ela começa, o porquê do nosso foco na prestação de serviço, ele vem da história da carreira dos sócios. Okay? Então, os sócios da Housing, do nosso grupo, eu fundei a Housing, eu vou explicar isso melhor depois, e a gente criou um modelo de negócio baseado em sociedade para, mais uma vez, ter uma expansão rápida. Mas, voltando à questão da prestação de serviço para atender empresas, restaurantes, clínicas e etc., esse segmento, nós trouxemos da nossa carreira profissional como engenheiro civil de grandes empresas, Odebrecht, Mascarenhas, grandes empreiteiras a nível nacional, um modelo de trabalho onde você traz um profissionalismo muito grande para a construção civil. E do ponto de vista financeiro, são empresas alavancadas, que com o sinal de uma obra já estava buscando a outra e aquela confusão. Não, eu lembro também quando eu construí um prédiozinho aqui, mas foi coisa da minha família, bem pequenininho. Aí aquela grande, né? Vou contratar por diária ou por empreitada, né? Sim. Aí você tem aquela grande coisa, né? E aí ela era assim, né? Chegava o eletricista na sexta-feira, dia de pagamento, né? Aí ele falou assim, não, Guilherme, aí quando acabou a empreitada, né, resolvi fazer por empreitada, aí ele já está fazendo a minha obra e mais 3, porque o dinheiro da minha empreitada ele já tinha gastado e não tinha ainda finalizado a obra, então realmente tem esse amadorismo, né? Exatamente. Aí, quando a gente trouxe profissionalismo e associado isso, nossa intenção sempre de crescimento rápido, que de fato aconteceu, nós buscamos expandir os nossos segmentos de atuação. O primeiro segmento nosso que mostrou uma velocidade de negócios interessante foi o segmento de interior corporativo, que é a execução de reforma de escritórios. Começamos com pequenas empresas e rápido já fomos alcançando grandes empresas como cliente. Então, isso deu um volume de serviço para a construtora no ritmo que a gente buscava. Você vende uma laje, outra laje, depois você vende 3 lajes ao mesmo tempo, 4,
e você tem uma escalada acelerada de vendas. Então, uma vez que a gente especializou no segmento de interior corporativo, nós tivemos a seguinte sacada. Na verdade, não é uma sacada, porque em São Paulo já existia isso. Para Belo Horizonte foi pioneiro. Quando a gente fechava um escritório que tinha 3 milhões de investimento por parte do cliente final, 1 milhão era de construção civil, 1 milhão era a concorrência que a gente estava participando, o pacote que a gente estava participando. Nós falamos, não, a gente quer participar dos 3 milhões, não de 1 milhão. O mais difícil é ter credibilidade do cliente e captar o cliente. Então, a gente saiu do modelo de vender só construção civil e fomos vender obra civil, instalações e mobiliário e marcenaria. E tecnologia também, ou seja, todo o pacote que gera os 3 milhões no final. Em São Paulo, o nome é o famoso porteira fechada, isso, né? A construção turnkey. Exatamente. Então, entrego ali para entrar e usar. Exatamente. Aqui em São Paulo já era um mercado estabelecido, eles têm um modelo de trabalho diferente do que nós criamos em Belo Horizonte, muito em função do mercado paulista já estar acostumado com esse modelo. O paulista ele já busca por isso e ele está disposto a pagar por isso. No mercado mineiro, ele não buscava por isso e não estava disposto a pagar por isso. Então, e dentro desses 3 milhões que você falou que você procura, ou seja, o pacote completo, isso envolve uma interdisciplinaridade até de profissões, né? Exatamente. Da parte da engenharia civil, da parte de arquitetura, design de interior, até a parte de tecnologia, enfim, da TI, né? Exatamente. Então, isso é um grande diferencial da Housing hoje, de ter essa multidisciplinaridade hoje dentro da... Isso é o principal diferencial. Nós criamos uma empresa multidisciplinar que não é baseada apenas em engenheiro civil. Então, isso é o principal ponto. E essa multidisciplinaridade foi o que levou também a nos dar a base profissional, de elenco profissional dentro da empresa, para poder expandir para diversos segmentos. Então, a gente saiu do interior corporativo, saímos não, a gente acrescentou ao interior corporativo o segmento de edificações, que o interior corporativo é reforma. Obra de 60 dias, 90 dias, 5, 10, 15 milhões. E fomos para o segmento de edificação, que é construção, que são obras mais longas, 1, 2 anos, 15, 20, 30, 40 milhões. São negócios totalmente diferentes. São negócios de... um modelo de contrato é empreitada a preço global, você tem um valor fixo, vai receber ele em parcelas. O outro não, é taxa de administração, você vai receber uma porcentagem. Então, são negócios totalmente diferentes. Então, o nosso segmento de construção, ele foi criado em função da nossa necessidade de crescer e também em função de uma demanda que apareceu dos próprios clientes de interior corporativo. Os sócios, diretores, clientes perguntavam se a gente não tinha interesse de construir suas casas. E a gente sempre falava não no primeiro momento, até ver que era um mercado que merecia a nossa atenção. Então, para não dividir o foco, o modelo de negócio que a gente buscou para o grupo foi criar subsidiárias com novos sócios, para que cada novo sócio seja responsável pelo seu braço. E assim, faz verticais dentro da própria empresa, divisões. E esse modelo de negócio, ele deu muito certo nessa primeira divisão, que foi reforma e construção, que nós replicamos para a divisão industrial, que são obras dentro de plantas industriais. E a plantas industriais a gente começou tem 1 ano e meio, 2 anos, e já é maior do que as demais. Então, esse modelo de negócio, de crescimento rápido, a partir de criação de novas sociedades, com essa característica de trabalho independente, não competitivo, não competindo entre elas qual é mais importante, funcionou muito bem. Então, todas as empresas crescem de forma saudável, cada uma batalhando pelo seu mercado, pelo seu espaço. Que bacana. É bom ver isso dentro de uma área que é as mais antigas que tem, né, da engenharia civil, de construção, ainda conseguir se reinventar dentro do próprio segmento e poder construir um modelo de negócio que se difere, né, do que é praticado e você ainda conseguir se posicionar perante o mercado como um grande player, né, como uma referência. O posicionamento perante o mercado é um desafio, ainda porque como não é um modelo tradicional nosso, ainda existe um certo receio por parte dos clientes do mercado. Como que uma empresa ela é fera, ela é show para construir casa e ao mesmo tempo ela faz obra industrial. Um é acabamento fino, o outro é obra bruta. Então, isso é um eterno desafio para nós de posicionamento,
está funcionando muito bem, mas existe. Nós temos que ter um trabalho no dia a dia para que a nossa política comercial, nossa política de marketing não perca o caminho. E olhar e falar assim, independente do segmento que eu estou, eu vou entregar excelência de padrão dentro do que está dentro da minha empresa, né? Então, e como fazer isso? Separando as divisões do ponto de vista técnico. Então, cada divisão, cada braço tem um sócio-diretor de obras que é responsável pela engenharia. E que já traz uma bagagem, uma expertise dentro daquele segmento. É bem parecido com o que a gente tem até aqui, né? Porque como somos várias empresas, mas nós temos, né, essa divisão entre as empresas e seus especialistas em cada um segmento. Às vezes eles podem até conversar entre si, né? Mas a ideia é que o cliente, independente da demanda dele, ele vai estar bem atendido, assessorado em cada uma das pontas. Isso é muito interessante, é bom conhecer. E me conte um pouquinho, Fernando, como é que foi assim já que você contou que, olha, eu vi um modelo que estava dando certo em São Paulo, consegui implementar isso em BH, vocês acabaram abrindo também em São Paulo, vocês têm um escritório lá, né? Hoje estamos em São Paulo. E já linka também contando, e aqui, Brasília, qual é a oportunidade que nós temos, o que vocês veem aqui em Brasília, né? Perfeito. Comente um pouquinho aí. Vamos lá, então, de Belo Horizonte, nosso próximo mercado, a área que nós passamos a atuar foi São Paulo, por um motivo óbvio. Na época que entramos em São Paulo, há 2, 3 anos atrás, o nosso carro-chefe era interior corporativo, era o maior faturamento da empresa, era em escritórios. E em São Paulo, o mercado de escritório corporativo é um mercado que São Paulo é maior que o resto do Brasil inteiro junto. Assim. Então, é desproporcional. Então, por esse motivo óbvio, a primeira praça que a gente foi abordar foi São Paulo. Foi uma surpresa muito boa, porque São Paulo, claro, é um mercado mais competitivo, tem muito mais negócios, mas tem muito mais concorrentes também. Mas é um aprendizado, você está aprendendo lá. Isso exatamente, tende a elevar o nível, né? Justamente nível. pela livre concorrência, né? Por esse alto índice. Exatamente. Então, a ida para São Paulo há 2 anos e meio atrás, o início de São Paulo, ele foi muito importante para abrir os nossos olhos, não só para São Paulo, mas pensar a nível nacional. Então, hoje nós estamos buscando Brasília como a nossa terceira área de atuação, em função desse aprendizado em São Paulo, que nos capacitou a entender que se a gente consegue performar em São Paulo com qualidade, com sabedoria, com o pé no chão, nós podemos expandir para muitas outras áreas do Brasil. E Brasília é um mercado que nós entendemos que tem uma demanda muito alta no segmento de construção civil e tem uma oferta de construtoras proporcionalmente pequena para o mercado. Não que não tenha, mas uma questão de proporção. Os grandes players não são de Brasília, do mercado. Isso é um fato. Isso é um fato. E também em função de um quarto negócio do grupo, que esse não é de construção civil, nós temos uma loja de mobiliário corporativo, onde a gente vende mobiliário para grandes empresas, que foi uma loja que foi criada em função do modelo turnkey de venda de escritório, que a gente começou a vender muito mobiliário dentro das próprias obras, até que a gente foi convidado pelos fabricantes para poder atuar como um player lojista, fazendo a venda não só para os nossos próprios negócios, mas para o mercado como um todo. Então, nós estamos buscando, em Brasília, atuar tanto na construção civil, como também no segmento de mobiliário corporativo, tanto no mercado privado quanto no mercado público. Falando de construção civil, quando a gente fala uma cidade, a gente não está falando daquele território apenas municipal, porque fomos para São Paulo. São Paulo capital, ok, é a base, é o escritório, mas a atuação é sempre a nível regional. Obra não escolhe o local exato. Então, quando a gente fala em Brasília, nós estamos falando também do agro. O agro está muito próximo de Brasília. Goiás, Goiânia. Então, e é uma demanda muito grande de construção civil, principalmente residencial. São locais onde ainda existe um déficit habitacional, principalmente no mercado de alto luxo, grande. Então, a gente enxerga aqui na região uma forma de manter esse nível de crescimento acelerado que nós viemos vivenciando. Então, hoje, o nosso grupo, o Grupo Housing, nos últimos 3 anos, a gente não chegar em torno de 250% de crescimento. E isso, para a construção civil, é muito significativo. Porque, a princípio, o nosso segmento, nosso mercado, é um mercado que você tem que desenvolver equipe, desenvolver mão de obra,
É um mercado mais difícil de crescer uma empresa. E ainda dado num período onde passamos por grandes Pandemia, dificuldades, né, com sim, lockdowns, com essa coisa de sai do escritório, volta para o escritório, né? sim. Que foi Então, muito bom, inclusive, porque as reformas do escritório reformou o aconteceram escritório, a pra pessoa cá, foi para pra casa, e você lá, reformou a voltou. casa, aí agora volta para o escritório e reforma o escritório de Exatamente. novo. E é um fato. E é um fato. E aí vai aproveitando essa... Nós estamos vivendo hoje um momento de maior número de obras corporativas em função da volta do home office. do home office. É um fato. É um E fato. no início começa, né, esses estudos para saber se a pessoa é mais produtiva em casa ou no trabalho, e de fato você tem já hoje uma linha de que o sistema híbrido pode até funcionar, mas que a interação interpessoal e as pessoas fundamental, né? num local de trabalho exclusivo, porque senão você acaba transformando sua casa no trabalho, Sim. né? E aí surge muita oportunidade. Você está tendo muito do retorno das empresas, Exatamente. né? Esse é um ponto interessante. Quando a pandemia estourou, a notícia, o assunto da vez era o home office chegou para ficar. O fim da Faria Lima. Então, assim, era capa, matéria de Fantástico, capa da Os fundos Veja. imobiliários de laje corporativa, tudo derretendo, falou não vai ter mais. E o nosso negócio principal naquela época, 3 anos atrás, era esse. E a nossa visão foi, temos que segurar firme, não acreditamos que é um segmento que vai acabar, que vai diminuir de uma forma drástica, e realmente aconteceu o contrário, porque, claro, os primeiros 6 meses ali, todo mundo parou tudo, isso aí é óbvio. Foi necessário, Foi né? necessário, Mas depois... questão de saúde. Mas em outubro do primeiro ano, 6 meses depois, as empresas já começaram a pensar o seguinte: vamos aproveitar que os escritórios estão vazios para reformar. Então, existiu uma demanda de construção civil. Quando que eu vou ter outra oportunidade de tirar todo mundo, mandar para casa e para reformar? E fazer um... Então, foi muito bom, foi muito bom. E ao longo da pandemia também, o mercado hospitalar cresceu muito. E foi um outro segmento que a gente entrou há mais ou menos 2 anos. E hoje também é um segmento muito forte, que são obras dentro de hospitais e de clínicas de maior porte. Então, é um segmento especializado, você tem que ter uma equipe técnica voltada para atender esse tipo de obra específica, porém é um segmento muito fiel. Você não tem muitos players, muitos concorrentes que têm essa capacidade técnica. Deve ter uma regulamentação também muito forte, enorme, né? Uma coisa de... regulamentação enorme, mas é um mercado que está em pleno crescimento. O mercado hospitalar brasileiro ele está começando a espelhar muito no que já existe em São Paulo, que é hotelaria dentro dos hospitais. Que é um hospital com um ambiente bacana, com tudo de primeira linha. Então, e isso quando você traz até um conforto, né, para o próprio paciente, né, de exatamente. Desmistificar aquele ambiente hospitalar, aquele... tudo azul e branco, né? Exatamente, aquela luz branca na tua cara Verde. lá e aquele barulhinho pipipi, Exatamente. né? Então é um segmento também que nós estamos forte nele e que nós entendemos que em todas as regiões do Brasil vai ter uma procura, está tendo uma procura muito grande de reformas. Pô, muito bacana, Fernando, ver essa história de vocês e ver vocês falando assim do core business, né? Acho que fazendo uma analogia com o mercado financeiro, a gente fala assim que só existe um almoço grátis, que é a diversificação. Sim. Né? Então, não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro, mas vocês conseguiram, dentro do segmento de construção civil, inovar, né? Fazer essa verticalidade, de diversificar, inclusive, em modelos diferentes, né? Em diferentes segmentos dentro da construção, onde, independente do momento, vocês conseguem ver oportunidades, né? Seja setoriais, seja regionais, para que possa surfar todas as ondas. Muito bacana, muito legal, viu? Parabéns aí para vocês. Um outro ponto bacana também, só para a gente concluir, a diversificação nos diversos segmentos, ela trouxe para nós uma linearidade de vendas ao longo do ano. Porque a sazonalidade na construção civil de cada segmento separado, ela é muito grande. O segmento residencial acontece as vendas em abril e maio. Segmento corporativo, as vendas acontecem em junho, agosto, maior parte das vendas. O industrial já é outra em fevereiro, quando volta. Consegue ter uma previsibilidade até de crescimento e de faturamento. Exatamente, e uma regularidade do fluxo de caixa, porque o segmento de construção civil é um segmento de valores muito altos, então o fluxo de caixa é um ponto de atenção importante.
Já teve muita gente lá atrás com problema de fluxo de caixa, né, que tiveram essa dificuldade. Isso é trazer uma expertise. Diz que assim, você aprende de duas formas, né, ou por amor ou pela dor, né? Sem Vocês não dúvida. precisaram ter a dor, né? Vocês conseguiram aprender e colocar isso dentro da empresa e do projeto de vocês, né? Fantástico. Exatamente. Fernando, só para a gente encerrar aqui, me fala um ou dois ou três empreendimentos assim que marcou quando vocês conseguiram. Não, teve, sei lá, uma loja de um shopping ou uma laje corporativa ou uma clínica que realmente marcou vocês assim por algum motivo. Não precisa ser a maior, Sim, que deu não, uma notoriedade. Uma obra que marcou, que não nem de perto foi a maior, mas foi muito interessante. A gente executou o Consulado de Portugal e foi uma licitação pública internacional. Então foi uma experiência totalmente diferente. Nós tínhamos na época uma regra de não participar de licitação pública por uma questão de foco mesmo no segmento privado. E apareceu uma licitação pública, só que era de Portugal, era internacional. E aí, vale na regra ou não vale? Vamos abrir uma exceção e vamos participar. Nós vencemos um contrato turnkey também, entregamos o consulado em 3 meses. Foi uma contratação pela Secretaria de Obras de Lisboa, toda feita à distância. A coordenação era toda via Teams, eles não estavam aqui fisicamente. E foi uma obra totalmente fora da curva, porque o consulado era como se fosse uma extensão do país em outro território. Então, são diversos sistemas de segurança, tanto de TI quanto segurança física, barreiras físicas, que foi de decoração também, de acabamento, tudo. Uma coisa, trazer a cultura de lá. Apesar de a gente estar próximo, né? Portugal, Brasil. Mas é bastante diferente. É igual, mas diferente. É igual, mas diferente. É igual, mas diferente. Então, essa foi uma obra muito bacana. Outra obra interessante foi uma obra recente que a gente entregou para um francês, Jean-Pierre, da Valorec, que é uma empresa de tubos sem costuras, uma empresa francesa. E nós fizemos para eles 850 postos de trabalho, a reforma do ambiente, 4.200 metros quadrados, que atende 850 funcionários, em 75 dias, em função de um marco que era a data que o vice-presidente da empresa tinha chegado ao Brasil há 30 anos atrás, e foi super bacana, porque foi realmente desafiador. A gente chegou até a mais de 600 homens dentro da obra, virando noite. Era dia 600 após pessoas noite, fazendo posto de trabalho para 850, quase 1 para 1, né? Quase 1 para 1. Pô, mas realmente é um recorde, né? 75 dias foi muito desafiador. Nossa. Então foi uma obra que marcou bastante e foi uma obra que ela é um escritório, é a sede administrativa, porém ela é dentro do ambiente industrial, é dentro de uma usina de tubos, dentro da metalúrgica. Então foi uma obra que combinou 2 segmentos nossos de atuação. A gente usou a expertise do nosso braço de interior corporativo com a expertise do nosso braço do segmento industrial para poder juntar tudo e conseguir entregar nesse prazo. Pô, fantástico, fantástico. Fernando, mais uma vez, muito obrigado aqui por esse bate-papo enaltecedor aqui para a gente escutar histórias tão bacanas e modelos de negócio assim tão interessantes e tão consolidados com esse sucesso. Desejar mais sucesso ainda para vocês. Bem-vindo a Brasília. Obrigado. Muito sucesso. Se puder contar aqui com o Grupo Voga, pode contar aqui conosco, tá bom? Excelente. Nós que agradecemos a oportunidade. Foi um prazer. Esperamos encontrar mais vezes. Vamos.